Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Fazei aos homens o que quereis que eles vos façam. Lucas 6:31. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderes ser úteis. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater a indiferença pelo devotamento ao semelhante, especialmente os mais necessitados. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nesta manhã nós rogamos a Ti que nos ajude a desenvolver em nós a compaixão, a bondade, a misericórdia para com todos aqueles que estiverem ao nosso lado. E vem fortalecer, Jesus, a nossa fé, a esperança e o amor. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, venha estudar com a gente o Evangelho de Jesus. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66984 667110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. A organização desta obra se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós vamos trazer a comunicação do espírito Lourenço Prado, título da comunicação: Estados de Alma. A doutrina espírita, reafirmando positivamente a doutrina do Cristo, não tem bases físicas. Ergue-se de fato em fato, de exemplo em exemplo e de lição em lição, no plano das consciências, para outros planos de consciência. Amparemos visão e raciocínio, desmaterializando pensamentos. O desapego real não se circunscreve apenas às posses do efêmero, atinge igualmente as ideias terra a terra. Cessem para nós todos os enganos que nos intoxicam há séculos. Não te faças adversário de ti mesmo. Só a consciência é eterna. As próprias colônias enobrecidas, estruturadas em matéria rarefeita na espiritualidade, são transitórias. Evitemos substituir simplesmente as noções de inferno por umbral ou de céu por esferas espirituais, alimentando velhas ilusões da mesma forma. Planos de inteligência existem por toda parte, numerosos e variados. Entretanto,
O estado íntimo da alma é pessoal e inalienável, tanto comigo ou contigo, quanto com qualquer criatura de Deus. Acostuma-te a raciocinar não em termos de condições de espaço, mas em termos de estados de alma. Isto é, não aguardes o chamado céu ou o chamado paraíso, algures no universo, nem mesmo nas estâncias resplandecentes da vida maior. Habitua-te a pensar que céu ou paraíso são atmosferas interiores do espírito em todos os lugares e que podem ser fruídos por ti, desde já onde te encontras. Observa e reconhecerás que muitas vezes consegues viver no paraíso. Quando recebes o júbilo inesperado, quando choras espontaneamente de alegria, quando te achas no anseio da oração em clima de absoluto desinteresse, quando te surpreendes em harmonia no próprio ser, longe de qualquer laivo de malquerência diante dessa ou daquela situação. Quando te reconheces doente no corpo, mas de espírito robusto, sofrendo, mas de coração levantado ao clarão da fé, cansado, mas de consciência livre. Reflete e concluirás que, vezes outras, ainda que o não desejes, transformas a existência num inferno emocional. Quando te deixas possuir pela cólera, quando sucumbes às provações do egoísmo e do orgulho, quando não te dispões ao perdão sincero, quando te revoltas ou desanimas. Se não somos da terra, não ouvidemos que a terra é o caminho. Desencarnar não resolve. A morte não é solução espiritual em definitivo para ninguém. Aí, quanto aqui, encontrarás a necessidade premente de toda hora. A vivência da caridade pura reaviva as próprias lembranças acerca de Jesus, ingratidão e perseguição por parte de outros, com devotamento e serviço incessantes por parte de si próprio, são as únicas medalhas de honra que o espírito vitorioso carreia deste mundo na direção de outros mundos, até a plena integração de si mesmo na luz da suprema luz. Meus amigos, interessante essa fala do nosso irmão que trouxe para nós aí o irmão Lourenço, né? Os estados da alma ou estados de alma. Então, às vezes a gente fica construindo ou fica até discutindo, perdendo tempo, o céu, o inferno, umbral e assim por diante. E a gente fica nessa discussão que não vai trazer nada de proveito para ninguém. E às vezes até pode trazer inimizade. Então, o Espírito Lourenço traz para nós uma reflexão interessante, porque muitas vezes, em vários momentos desta encarnação nossa, nós já tivemos ou já experimentamos o céu. Quando ficamos felizes
com o nascimento de uma pessoa, com a recuperação da saúde de alguém, quando ficamos felizes por termos recebido um presente, um prêmio, depois de vários momentos de dificuldades, quando recebemos a cura. Então, isso é viver o céu. Então, o viver o céu é um estado de alma. Nós podemos estar, vamos falar assim, dentro do inferno, mas se ali dentro do inferno nossa alma está feliz, está alegre, está cumprindo o seu dever cristão, então ali, dentro daquele local de sofrimento, eu estou vivendo o céu. De outra maneira, também podemos estar vivendo em situações de inferno. Quando desenvolvemos dentro de nosso ser o ódio por alguém, a revolta, a, a vingança. Então, essas situações, esses tipos de sentimentos e também de pensamentos nos levam ao inferno, a situações dolorosas, situações de ódio. Então, todas essas situações nos levam ao inferno. Se nós estivermos doentes fisicamente, internado num hospital ou acamado em uma casa, isso não é viver o inferno. Claro que vai depender de como eu estou com a minha consciência diante daquela dor, daquele sofrimento físico. Se eu vejo esse sofrimento como algo doloroso, revoltante, isso me deixa, enche de raiva, em sentimentos de tristeza, de revolta, então, no mínimo, eu estou me caminhando para uma situação de inferno, mesmo estando no sofrimento. E às vezes nós estamos em situações dolorosas, às vezes faltando alimento, faltando um dinheiro aqui, um dinheiro acolá para cumprir alguns compromissos. Mas se, mesmo com essa situação, nós estivermos com a alma em paz, sem revolta, compreendendo por que a gente está passando por essa dificuldade, então a gente já está vivendo o céu. Então, meus amigos, percebemos que inferno, paraíso, céu está de acordo com o nosso sentimento, com as questões íntimas do nosso ser, da nossa alma. Então, que a gente possa, de fato, daqui por diante, nos esforçarmos para cuidar melhor dos nossos sentimentos e também dos nossos pensamentos. Vamos começar a viver o paraíso agora? Porque quando a gente chegar lá, a gente não vai estranhar, né? Graças a Deus. Nós queremos, Jesus, nesta manhã, colocar em tuas mãos todas as lideranças políticas, desde o prefeito, a prefeita de uma cidade, governador e governadora de um estado, e queremos também colocar o nosso presidente, aquele que governa o Brasil. E também, Jesus, queremos colocar em tuas mãos todos os demais presidentes, governantes de nações, para que possam buscar no teu evangelho o amor, a fraternidade, a bondade, afastando todo desejo de vingança, desejo de imposição, o desejo de ditadura. Fortalece, Jesus, em todos nós o amor e a fraternidade. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.